Graça e paz, povo de Deus, bom dia. O projeto é Jesus na Rua, este é o Diário da Fé, o tema é exortação, o livro para meditação está nos Salmos, capítulo 3, versículo 3. E eu vou só dar um pano de fundo sobre como foi escrito esse salmo, que o autor deste salmo especificamente é Davi, porque nós temos no livro dos Salmos vários autores, vários escritores, como Davi, Asaf, descendentes de Corá, Salomão e Moisés. A data da escrita é num período de 1000 anos, que é de 1430 aproximadamente a 1425 antes de Cristo. E uma coisa interessante, meus amados irmãos, esses salmos, eles têm uma situação muito interessante, porque o livro dos Salmos, eles são 5 livros. O primeiro livro, lá, é do capítulo 1 ao capítulo 41. Então, são 40 capítulos, que faz alusão à questão do povo de Deus peregrinando no Egito. O Salmo 117 é exatamente o texto que está no meio da Bíblia. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. E uma outra coisa, meus amados irmãos, que nós queremos enfatizar, ou vamos enfatizar, é o fato do capítulo 3, ele traz uma situação muito peculiar ao povo de Deus. O capítulo 3, ele fala, é a resposta, o nome seria esse, a resposta vem do Senhor. E Davi estava sofrendo uma situação, foi naquela época em que Absalão se levantou contra Davi. Era comum naquele tempo os filhos se levantarem contra os reis e tal, aquela coisa toda. Mais especificamente porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, no fato dele conseguir se arrepender daquilo que ele tinha feito, mas era um rei fraco, era um rei que não conseguia comandar a sua própria casa. Ele era um guerreiro, então ele tinha a característica de guerrear, de vencer várias batalhas. Haja visto o fato dele ter vivido aquela situação com o urso, com o leão e com o gigante Golias, que foi o que deu a carta para que ele entrasse no reinado. Foi Deus ter ungido ele, mas fisicamente foi a morte de Golias. Então o que acontece, meus amados irmãos? Davi era um homem fraco, ele era um péssimo pai, ele provavelmente não era uma pessoa muito boa com relação aos seus súditos, haja visto todos eles, com exceção de um ou dois generais, não quererem tomar o trono dele. Então, esse é o pano de fundo do livro dos Salmos. E aí, no versículo 3, diz assim, ele está declarando, é provável que nesse momento aqui, o filho dele, Absalão, estivesse sendo morto, mas ele ainda não sabia, e ele fez esta oração a Deus. Mas tu, Senhor, mas cadê? Meus irmãos, nós estamos recebendo hoje a bênção de uma chuva seródia, que é a chuva da plantação aqui
no Tocantins hoje está muito gostoso, está um friozinho e uma chuvinha muito boa. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege e és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Quando ele escreveu esses salmos, meus amados irmãos, é provável que ele estivesse vivendo aquele problema de perseguição do filho dele, do Absalão. E ele começa no versículo 1 desse capítulo 3 e diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca os salvará. E aí ele faz uma pausa. E ele segue. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. E aí ele faz uma pausa de novo. Ele estava em prantos, meus amados irmãos, chorando nesse momento. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Ele estava exilado nessa época, meus amados irmãos. Não me assustam os milhares que me cercam. E, por último, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Muito bem, meus amados irmãos. Este salmo, ele está sofrendo a ameaça do seu filho Absalão. E uma coisa que é interessante, depois desse salmo, ele recebe a notícia, né, de que Absalão era morto e que um soldado seu tinha matado ele. Ele ficou preso pelos cabelos e aquela história que a gente já sabe. Muito bem, meus amados irmãos. O grande questionamento deste salmo para nós hoje, nos dias de hoje, porque ele fala até hoje, é: quem tem se levantado contra você? O que você tem feito acerca disso? Porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias os filhos levantarão falsos testemunhos. Levantar-se-á filho contra pai, pai contra filho. E a promiscuidade e a prostituição no mundo já é muito grande. E nós estamos vendo isso, meus amados irmãos. Nós estamos vendo isso e nós estamos vendo empresas que era para defender a moral na humanidade, exclusivamente no Brasil, como a Globo, ela faz alusão fantástica a Suzane von Richthofen, que mandou matar, assistiu à morte dos pais, e hoje é tida como uma pessoa muito boa. Por quê? Porque ela recebe o abraço da empresa Globo de televisão. Se você pesquisar, vai ter mais alusão sobre ela do que o povo de Deus. A Globo falou mais dessa moça do que do povo de Deus. E uma coisa, meus amados irmãos, interessante, tenham em mente que nós estamos vivendo os últimos dias. Mude o modo de pensar e o modo de agir. Procure fazer segundo aquilo que está proposto em Cristo, para que vocês tenham a oportunidade de viver segundo a palavra. Um abraço, meus amados irmãos, e reflitam
nesta situação que foi colocada de Davi. Um abraço.